a ideia do PT, o PT surgiu também com essa ideia, né, de que a tal da ética na política, sabe? A ética abstrata, quando você trata da ética da política de maneira abstrata, você ignora tudo que está acontecendo que vai exatamente atentar contra a ética na política. E o PT pagou um preço muito alto nisso, né? Quando surgiu a quadrilha da Lava Jato, que despejou toda a sujeira da direita nas costas do PT, o PT ficou aí, né, meio que um pouco imobilizado, sabe? E o PCdoB sempre falou: isso é golpe, isso é mentira, isso é manipulação, eles não têm nada de ética, sabe? Isso é golpismo, né? Isso é formação de bandos, de quadrilhas, essas coisas todas. Abre o olho, está lidando com, né, com gente aí, né, com um sistema poderoso, com uma ditadura poderosa, a ditadura do capital, não é isso? O absolutismo político, o escravismo, essas coisas que eu sempre digo aqui, sobretudo em tempos do projeto neoliberal. Nunca houve na história do capitalismo essa convivência democrática, porque quando eles, né, isso, quando arejou o debate político, que permitiu a democracia se manifestar, a resposta foi aquilo que o Engels disse, né? A gente da direita, a democracia nos mata. A legalidade democrática nos mata. Está lá no prefácio, né, do livro do Marx, A Luta de Classes na França. Então, eles não podem conviver com a democracia, é incompatível. Quando eles não podem combater de um jeito, eles vão combater de outro. Né? Porque tem um problema da natureza do regime. Né? Sobretudo agora, né, com o projeto neoliberal, que tem que revogar keynesianismo, social-democracia e concentrar os ataques pesados na esquerda, que compreende tudo. Né? Tudo que é esquerda, eles vão fazer partir para o ataque, para a agressão. Né? Então, a ideia, portanto, de não permitir que a esquerda participe do debate é exatamente isso. Então, quando a gente traz todo esse raciocínio para a lógica de agora, né, a gente vai compreender isso. Quer dizer, por que se formou aqui no Brasil essa história, né, que ficou conhecido aí como o denismo? Quer dizer, o denismo tem exatamente esse sentido, né, de que eles são os paladinos da moralidade. A ideia de que os técnicos, a tecnocracia, sabe, é que vai governar, que tem competência, tal da iniciativa privada. O denismo é isso aí. E a iniciativa, porque o dinheiro é meu, né, eu vou administrar, portanto, no interesse, né, aqui de todos, da coletividade, que eu preciso dos meus colaboradores, não tem essa história de colaborador aí, sabe? Os trabalhadores agora são colaboradores, né, que a ética deles, né, isso, o mercado da ética, vão impor a ética deles, o mercado deles e tudo, vão engambelando e vão roubando, né, e impondo exatamente o seu sistema, sabe? O denismo surgiu exatamente isso. Agora, qual é o problema quando você vai fazer um debate eleitoral como esse, nesse âmbito que nós estamos vivendo agora, sabe? Todos os candidatos, e você despolitiza o debate a partir desta lógica, todos os candidatos assumem essa questão da moralidade. Eu vi o Boulos hoje, por exemplo, nesse debate da Folha do UOL, sabe, adotando exatamente essa postura. Acho lamentável, empobrece, sabe? Torna o debate rarefeito, se iguala com os outros. Né? Aí dizer que o Ministério Público está investigando o Nunes, o prefeito Ricardo Nunes, que a Polícia Federal também está investigando, que teve denúncia de superfaturamento de merenda, e não sei mais o que, não sei mais o que é o discurso do Trombadinha, do Pivete Trombadinha. Esse marginal, sabe? Pablo Marçal, ou marginal, sabe? Ele tem um comportamento exatamente isso, né? De outra forma, com outras características, ele tem um comportamento dessa gente da mídia, provocador, mentiroso, manipulador, não é isso? Fica o tempo todo provocando, né? Fazendo bullying, parece moleque de colégio fazendo bullying com os outros, não é isso? Quer dizer, ele vai irritando, a lógica deles é essa, dele, né? É irritar, 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 depois se sai de vítima, sabe? É o típico pivete de rua, trombadinha, sabe? Quer dizer, quem já tem um pouco de experiência já sabe disso. Eu sempre digo aqui que eu não dou conversa para nazi-bozista, nazi-fascista, nazi-lavajatista, sabe? Você não tem que dar conversa. Você esculhamba, você já chama de vagabundo, né? Ladrão, tudo lá, não pode falar isso, mas pode falar de outro jeito. Mas isso aí, esse é o tipo de gente que a gente conhece há muito tempo. A gente conhece lá, né, dos tempos da, das capitanias hereditárias, né? A gente conhece aí da época dos grileiros de terra, né? A gente conhece aí, enfim, da ditadura militar, né? O que eles fizeram, sabe? A gente conhece como as coisas são feitas nas costas do povo, sabe? Tira o povo, né, do debate político, do debate eleitoral, e surge esse tipo de coisa aí, sabe?
Quando você fala esse tipo de coisa aí, você pode dizer, né? Falar com outra conotação. Pensar, mas não pode falar lá, né? Aqui eu posso falar. Surge esse dejeto. Esse dejeto, sabe? Tá aqui, ó, um dejeto típico. Aí você pode apontar esse tipo de coisa aqui, tá vendo? Essa coisa aqui, isso aqui é uma coisa, sabe? Isso aqui não tem absolutamente nada, né? Que você possa aproveitar do que sai da boca desse dejeto, né? Isso é dejeto. Agora, esse dejeto, onde ele proliferou, né? Onde ele surgiu? Exatamente numa questão que eu comentei aqui esses dias, né, na turma do pentecostalismo, né, do povo eleito, é isso, sobretudo aí dos neopentecostais, né, uma turma que foi eleita aí por Deus, né, então Deus está com ele, sabe, aí vai, isso tem, assim, um poder de arregimentação muito grande, eles vão arregimentando, né, o povo exatamente com esse discurso moralista, refúgio de canalhas, sabe? E a partir desse discurso, eles vão organizando os seus bandos, as suas quadrilhas. Se você pegar o keynesianismo, né, podemos dizer que o keynesianismo tem muito de esquerda, né? A social-democracia, por exemplo, usou muito do keynesianismo. A ideia de você usar o Estado, fazer do Estado um instrumento de equalização da economia, consequentemente, da equalização social. Sabe? Você vai mitigar as consequências do imperialismo. Você vai tirar essa face, né, fascista, né, essa face assim mais cruel do capitalismo, né? O keynesianismo tira um pouco essa face, essa crueldade toda, sabe? Essa perversidade intrínseca ao capitalismo, né? E vai exatamente mitigar, consequentemente, seus efeitos, não é isso? A social-democracia, isso que eu disse também, né, trouxe na sua origem muito essa ideia aí do marxismo, né, do socialismo, da luta dos trabalhadores, sabe? Lógico que trouxe também a ideia do keynesianismo, né? Tudo isso vai administrar o capitalismo. Você tem um jogo de forças, né? Isso, uma composição, uma contradição que não chegou ao seu antagonismo. Ela não se antagonizou porque a esquerda vai administrar o capitalismo, né? Com uma lógica de um estado de bem-estar social. Lógico que tudo isso depende da força que você tem, né? Força política, acumulação de força. E isso é decisivo, isso é fundamental. Ao longo do tempo, o que a social-democracia fez? Né? À medida em que o socialismo lá do bloco soviético foi entrando em crise, né, a social-democracia foi perdendo, né, viço, vigor, perdendo o gume do combate, né, que são exatamente as ideias, a ideologia. Então, a social-democracia foi abandonando as ideias socialistas e foi adotando cada vez mais ideias capitalistas. Muitos partidos foram tirando, né, as referências dos seus estatutos, o marxismo, por exemplo, né, eles tinham lá, né, o Partido Trabalhista da Inglaterra, por exemplo, tinha uma força poderosa, né, dos marxistas, que se diziam marxistas. Né, eles foram mudando, mudando, mudando e virou, né, partidos assim, ainda tem esse rótulo de socialista, de trabalhista, no caso do Partido da Inglaterra, né, Partido Trabalhista da Inglaterra, mas foi isso que eu falei do Tony Blair, que foi lá exatamente administrar o projeto neoliberal, não é isso? A força, a avalanche do projeto neoliberal atropelou todos esses projetos aí. Porque a lógica do projeto neoliberal é revogar todas as contestações ao capitalismo e apresenta o capitalismo puro, né, no seu estado puro. E aí você vê a face cruel do capitalismo, sabe? Que é exatamente o projeto neoliberal, né? E ele se apresenta com a sua face cruel em todos o seu espectro. Né? Isso que eu falo sempre aqui, né? Quer dizer, o cartel mafioso midiático vai apresentar, porque ele foi empoderado no processo, né, da marcha do projeto neoliberal com os golpes de Estado, não é isso? Então ele vai apresentar exatamente tudo isso quando a gente tira o véu, né, de santidade deles, não é isso? Tira o odor de santidade deles, a gente vê a fedentina nazi-fascista. Com a esquerda a gente tem que sempre observar isso. O problema, por exemplo, dos partidos comunistas, né, sobretudo o Partido Comunista da União Soviética, abriu ali uma fissura no Partido Comunista da União Soviética no seu 20º Congresso de 1956, quer dizer, se instalou, portanto, dentro do Partido Comunista da União Soviética, o germe, sabe, da traição, do entreguismo e da mudança. Né? O partido foi deixando de ser de esquerda, foi passando para a direita, até virar, né,
majoritariamente. Depois teve, lógico, sempre tem resistência, sempre tem antagonismo, luta de classes, não é isso? Tem lá o Partido Comunista da Federação Russa hoje, que é lá, né, vem do PCU, do Partido Comunista da União Soviética, que é uma força poderosa na Rússia hoje, né? O outro é o Partido Italiano, o Partido Comunista da Itália, né? Um partido poderoso, sabe? Foi o Partido da Libertação da Itália, né? Como outros partidos da França, né? Da Alemanha, também foram partidos poderosos, mas o da Itália, sobretudo. Quer dizer, o Partido Comunista da Itália foi mudando, 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 depois virou o Partido della Sinistra, não é isso? Assumiu como sendo um partido social-democrata e sumiu, nem sei que fim levou. Sabe? Não ficou sequer, ficou, né? Mas assim, muito residual, né? Remanescentes, né? Reminiscência, sabe? Do Partido Comunista, né? Ao contrário da Rússia, que ainda conseguiu, né? Mantém lá um partido poderoso, grande e tal, né? Aqui no Brasil, o partido que eles criaram em 1961, o Partido Comunista Brasileiro, foi se degenerando, degenerando, né? Virou aí, sabe, essa degeneração completa, né? E ficou ali um núcleo que tentou resistir, ensaiou, alguns entraram no PCdoB, né? Reorganizado, o partido de 22, sabe? Outros tentaram criar partidos e resultou nisso aí, né? Os comunistas diletantes, comunistas de parquinhos, né? Isso. Jones Manuel da vida, esses acadêmicos que se dizem marxistas, ligados, né? O resto tudo se degenerou completo. Roberto Freire, né? Virou golpista, né? Se encostou aí no mundo da corrupção, dos tucanos, né? Enfim, coisas que a gente conhece bem aí, né? Agora, qual é o problema aqui, sabe? Qual o problema? Não, qual é a diferença que nós temos aqui no Brasil? É que o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB de 1922, foi se revigorando. Como dizia João Amazonas, né? O partido é como a fênix, renasce das suas próprias cinzas. Quando todo mundo achava que ele estava destruído, como foi no caso do nazifascismo, lá em 35, depois de 35, né? Estão vendo aqui o livro Rio Vermelho? Ele se reorganizou, se pôs de pé, foi combater o nazifascismo e assim por diante, tem toda a história aí, foi combater a ditadura militar, né, chegou em 89 na Frente Brasil Popular com força, né? E se fortaleceu exatamente isso, porque ele foi se revigorando, né? Então, quer dizer, nós temos uma esquerda aqui no Brasil singular, poderosa, muito importante, né? O acúmulo de força que se deve muito ao PCdoB, é importante dizer isso. Você fala PT, 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 mas o PT, isso, o PT bateu cabeça até 89, né? Ficou aí vagueando sem rumo, não é isso? Em 89, com a Constituição da Frente Brasil Popular, teve, sim, sabe, a sua reafirmação como um partido de esquerda consistente, né? Sobretudo pela liderança do presidente Lula, daí atravessou todo esse período aí, né? Isso. Combate ao projeto neoliberal, sabe, a eleição, reeleição do Lula, da Dilma e assim por diante, resistência ao golpe, resistência ao bolsonarismo, e agora, né, o PCdoB também teve um papel importante agora na frente popular, na frente ampla, que elegeu Lula em 2022, né? Então, quer dizer, é um patrimônio da esquerda brasileira, da luta do povo brasileiro. Essa é a esquerda verdadeira. Sabe? Então, quer dizer, agora o próprio PT tem dificuldade de compreender isso, né? Tem aí, por exemplo, uma ideia de que o PSB e o PDT, que também são partidos aí da tradição da esquerda, do trabalhismo, não é isso? O PSB surgiu lá de uma força da esquerda, da UDN, a esquerda democrática, como eles chamavam, sabe? Teve sim um papel aí na história, né? Mais recente, depois da ditadura militar, sobretudo, o PSB teve um papel importante. O PDT é o continuador do PTB, do Getúlio Vargas, do João Goulart, né, que teve um papel também importante nessa trajetória toda. Agora, o PTB tinha, sim, já dentro do PTB, tinha sim, uma ala direitista, uma ala que se juntou depois com a UDN, com os golpistas e assim por diante, sabe? Quer dizer, quem foi dar, importante essa biografia do João Goulart aqui, analisa bem isso, sabe? Quem foi dar consistência de esquerda para o PTB foi o João Goulart, que foi exatamente designado pelo Getúlio com essa finalidade. Nós estamos falando do começo dos anos 50 já, né? Então, o João Goulart não é só o presidente que foi derrubado em 64, né? O João Goulart teve um papel importantíssimo nesse período todo aí, né? Quer dizer, então, essa característica desses partidos de esquerda é exatamente isso. Quer dizer, se você não tem ali um núcleo que dá exatamente a consistência ideológica e política, o PT surgiu assim. Né? E o PT teve, sim, a mesma coisa, grupos que foram para a direita. Esse episódio do Palocci, que eu sempre falo aqui, o PT teve um papel tíbio,
né, vacilante nisso. Quem combateu, né, essa tendência direitista do PT ali no começo do governo Lula foi exatamente as pessoas que tinham mais convicção de esquerda, sobretudo José Dirceu e Dilma Rousseff. O próprio Lula vacilou ali. O Lula vacilou, sim. Né? E depois teve dificuldade, inclusive, de lidar com o Palocci, com seus blue caps, não é isso? Com a sua herança. Henrique Meirelles, que teve que ficar no Banco Central até 2010, é isso? Sabotando o governo Lula, né? Porque era uma forma que o governo tinha ali, né, também de se equilibrar diante das ameaças constantes dos golpistas, não é isso? Quer dizer, então, quando essa ala do PT foi para a direita, né, e o PT não conseguiu arregimentar, não soube mesmo, né? Não soube interpretar o que estava sendo jogado ali naquela tentativa de golpe no Lula em 2004, 2005. É isso que eu estou dizendo, entrou o PCdoB em cena, né? Entrou o PCdoB em cena e falou, gente, vamos em frente aqui, porque isso é golpe, né? Isso é a mesma gente de sempre e tal.